Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 5º episódio do Papo Flanco de hoje. Eu estou recebendo um convidado super especial que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final com a gente aqui. Então, desde já, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta o máximo que você puder, manda a sua pergunta. E você que ainda não foi lá no Instagram, nos seguir no Instagram, vai lá, @papoflanco no Instagram. Nós vamos lançar vários cortes dessa entrevista aqui e não deixa de participar. Hoje eu recebo aqui no estúdio o deputado Alan Lopes. Quero de antemão agradecer, deputado Alan Lopes, pela sua presença aqui. Prontamente o deputado aceitou nosso convite. Está aqui junto com a gente, vai responder algumas perguntas, vai explicar um pouco do seu trabalho parlamentar, vai falar um pouco das suas opiniões sobre alguns assuntos em geral, e eu quero a sua participação também junto com a gente nesse podcast. Muito obrigado, deputado, mais uma vez, por o senhor estar aqui junto com a gente. Pô, é uma honra imensa receber o senhor aqui. Para o pessoal de casa que ainda não sabe quem é o deputado Alan Lopes, quem é o deputado Alan Lopes hoje? É o primeiro mandato do senhor? Primeiro mandato, Thiago. Primeiro mandato. Quem é o deputado Alan Lopes? Primeiro quero agradecer a oportunidade de a gente poder esclarecer alguns temas importantes para a população do Rio de Janeiro. Bom, o deputado Alan Lopes é um empresário do ramo têxtil, alguém que há muitos anos, há mais de 10 anos, vem discutindo os problemas do estado do Rio de Janeiro e que em 2022 tomou a decisão de sair candidato a deputado estadual. Não tem nenhuma pretensão de ser candidato a deputado federal, por exemplo. Por quê? Porque eu acho que a contribuição que eu tenho a dar está aqui no Rio de Janeiro. Então, conhecendo bastante de como funciona o sistema político no Rio de Janeiro, eu aceitei esse desafio, né, que as próprias pessoas me impuseram, disseram, não, você precisa ir e tal, chegou a hora, a gente precisa de pessoas como você, preparadas, que conhecem a máquina. Então eu me lancei e cheguei lá com um grande conhecimento, montei uma equipe brilhante, né, tive autonomia para fazer isso, porque fui eleito de dentro de casa, me ausentei da empresa 3 meses antes e depois fiquei só fazendo a campanha pelas redes sociais, não tive ninguém dando papel na rua, balançando bandeira, nada disso. Foi uma eleição totalmente virtual, digamos assim, e por ter essa autonomia, por não ter dívida política com ninguém, não tenho que nomear cabos eleitorais, digamos assim. Sim. Eu consegui construir uma equipe com 3 auditores, com 2 especialistas em licitação, um especialista em direito administrativo, um constitucionalista, um criminalista, e tirei 3 pessoas-chave de 3 secretarias das quais eu queria atuar, investigando, trabalhando, porque eu acho que o trabalho mais importante do parlamentar é a fiscalização. A gente entrou num momento em que as pessoas começam a justificar o seu mandato pelos projetos de lei que ela protocola. Eu trabalhei muito, protocolei 500 projetos de lei. Isso não muda a vida das pessoas em nada, absolutamente nada. Efetivar mesmo o projeto de lei já é outra coisa. Já é outra coisa. E até porque não tem nada que você faça hoje que vai inovar. A maioria desses projetos são projetos que tornam, vou tornar o prédio não sei de onde em patrimônio cultural, vou fazer isso. Nada, não é nenhuma lei que seja expressiva, seja significativa para mudar a vida de ninguém. Então, acho que a principal atuação do parlamentar é no campo da fiscalização. Mas só que para fiscalizar você precisa ter autonomia. Você não pode ter nem rabo preso com o governo e nem pode ter telhado de vidro, digamos assim. Né? Porque o sistema é bruto, joga pesado e você tem que estar preparado para isso. Hoje eu vou chegar nesse ponto da fiscalização, até porque muito dos seus vídeos, junto com os outros deputados, né, viralizaram dentro dessas ações de fiscalização, mas pouca gente sabe que, na verdade, o correto é o deputado, quando eleito, ele ter ali o seu corpo técnico dentro do seu gabinete, né? Isso que o senhor está explicando é super importante. Porque a maioria dos deputados, quando eleito, trazem para o seu gabinete mais um corpo político do que um corpo técnico. E hoje o senhor conseguiu fazer essa equipe técnica 100% lá no seu gabinete. Né? Porque a política tradicional exige isso, que você tenha lideranças em determinados locais e aí depois você fica com uma dívida com essas pessoas. Né? Precisa alocar essas pessoas dentro do seu gabinete ou em alguma estrutura do Estado. Então, como eu não tive esse compromisso com ninguém, eu fiquei muito à vontade para construir isso.
Então, hoje a gente tem um gabinete apelidado pela imprensa, já saiu no Globo, né, de gabinete do terror. Outros chamaram de gabinete das sombras, já chamaram de gabinete da Lava Jato. Por quê? Porque, na verdade, no primeiro ano eu protocolei 49, ou 36, melhor dizendo, perdão, 36 projetos de lei. E expedi 302 ofícios em denúncias para os órgãos de controle de tudo que era situações com caráter de desvio de recursos, enfim, e outros crimes que a gente ia encontrando. Então a gente fundamenta muito bem, a gente sabe, a nossa equipe sabe mexer nos sistemas de controle do Estado. Isso é importante dizer, que nem todo mundo sabe fazer isso, né? Assim, aliás, tem muitos deputados, mas existem sistemas que são poucas pessoas que sabem mexer nesses sistemas, e é por ali que a gente vai investigando, vai encontrando o rastro de onde está, desculpa a expressão, as sacanagens que a gente conhece, né? Que no Rio de Janeiro parece que é tudo diferente, nesse lugar aqui é tudo diferente. O senhor, vamos lá, quando o senhor se candidatou a deputado, foi a primeira vez ou não? Já se tinha se candidatado? Em 2020 eu me candidatei a vereador, não queria me candidatar, certo. Mas eu tinha uma ligação forte com o senador Harold de Oliveira. A ligação que eu digo nunca tive filiado a partido algum, nem tive cargo em administração pública, nada. Sempre fui do mercado privado. Mas pelas palestras que eu fazia, e sempre o senador estava lá, dividia algumas dessas palestras comigo, para falar para o nosso nicho, o campo conservador. Então era sempre nesse sentido. E ele estava já bem velhinho, né? Vou falar a verdade, assim, já estava... E ele disse, cara, tu tem que entrar para política, porque... Poxa, se a gente não botar pessoas boas lá vai ser complicado, tem que parar com esse pensamento, porque eu sempre achei que a política é um lixo. Continuo achando. Só que agora eu estou dentro e estou tentando mostrar para as pessoas o que antes eu não podia mostrar, né, com provas. E aí eu falei, não, enfim, ele pegou Covid e acho que há um mês antes assim, de fechar a janela, ele me pediu para sair candidato. E eu fui sair candidato. Mas aquela eleição foi uma eleição atípica. O nosso eleitor é um eleitor muito idoso. Eu tenho consciência do meu público. Essas pessoas não saíram para votar, tanto que a abstenção foi 40%. O número de abstenção vem aumentando em cada eleição. Muito grande. Direto. A gente teve essa questão da pandemia, a gente teve a questão do sistema eleitoral, que mudou todo. Não sei se vocês lembram daquele episódio que o computador central, o computador mãe, pela primeira vez tinha sido centralizado em Brasília, né? Antes eram os TREs dos estados que enviavam as informações. Naquela eleição tudo mudou e foi centralizado para lá. O computador ficou travado 3 horas, acho que o pessoal lembra disso. Então, quer dizer, a apuração só foi retomar 3 horas depois. Foi muito confuso, mas eu não estava à vontade, não estava me sentindo confortável para ser candidato naquela época. Mas em 2022, sim, eu tinha convicção que era o momento, que era a hora. Graças a Deus deu certo. O senhor imaginava que ia ser essa guerra toda? Quando entrou para deputado, imaginou que o mandato ia estar cercado por tudo isso, fiscalização? O senhor imaginou que ia ser, inclusive, tão combativo nesse mandato quando o senhor se candidatou? Eu tinha certeza, porque isso eu falava nos meus discursos, né? Que as pessoas ficavam... É comum, na época de eleição, o pessoal faz aquele panfleto e coloca as propostas, né, para o mandato. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou não sei o quê, vou reformar a pracinha, vou não sei... Isso tudo é balela. Isso é protocolar, todo candidato faz isso. As pessoas me perguntavam, mas eu não vejo suas propostas de projetos, não sei o quê. Eu falei, minha proposta vai ser fiscalizar. Sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro não vai mudar. Essa é a grande realidade. Eu não estou aqui para contar história para ninguém. Dizer que vai ter uma mudança no Rio de Janeiro, não vai. O que a gente tem que fazer é tentar estancar um pouco essa covardia que há décadas vem se perpetrando. Isso a gente tem que acabar de uma vez por todas com isso. Então, o meu projeto era fiscalizar. Era prometer às pessoas que ia fiscalizar. Por quê? Porque quando você encontra essas sacanagens que existem no serviço público e você consegue estancar isso, você diminui um pouco lá na ponta para o cidadão. Vou dar um exemplo aqui da saúde, por exemplo. O diretor de um hospital, ele conhece as demandas do hospital, a demanda mensal, trimestral. Então, quando ele faz um pedido para uma empresa, quando ele abre uma licitação, tem um edital, é de acordo com a demanda que ele conhece do hospital. Por que as pessoas chegam no hospital e têm a sensação que está faltando tudo? Não é possível, esse hospital não tem dipirona,
não tem seringa, não tem os itens mais básicos. Por quê? Porque a maioria dessas empresas precisam cumprir acordos com quem colocou eles lá. Paga propina para um, paga para outro. Então, quer dizer, se o cara entregar 100% daquilo que foi contratado, ele não consegue acertar com as pessoas. Já é fechado praticamente na candidatura do candidato, né? E hoje em dia, os órgãos de controle dificultam muito a questão do sobrepreço. Ainda existe. Né? Tem cara que é peitudo, corajoso. Ele vai lá e bota mesmo 5 vezes o valor, mas diminuiu muito porque, assim, fica muito evidente. Então, o crime maior está na hora da entrega. É quando o cara entrega a metade do produto. Então, se eu disse para você que aquele fornecedor entregou a metade do medicamento de uma demanda conhecida pelo hospital solicitada, eu estou dizendo que metade da população em algum momento vai se ferrar. É a hora que o cara chega no hospital e percebe que não tem os insumos mais básicos. Então ele recebeu para entregar uma mercadoria toda e quando chega na hora ele não entrega a mercadoria toda. Ele entrega a metade. Ele entrega a metade. Se ele entregar tudo, ele não tem como pagar a propina. Mas o pessoal assina que recebeu tudo. Aí é que tá o grande jogo. Porque para o cara assinar, ele não é bobo. Ele vai mandar fazer uma conferência. Mas até para a mercadoria chegar ali, já está combinado antes. E isso eu estou dando um exemplo que é grave na saúde, porque as pessoas morrem. Mas eu poderia transferir esse exemplo para obras. Na educação, por exemplo, eu sou o presidente da Comissão de Educação. O que eu, ano passado, encontrei de fraudes em obras em escolas do Estado, é impressionante. É impressionante. O cara tinha que fazer reforma do telhado, reforma da quadra, elétrica, hidráulica. Sabe por onde o cara começa a obra? Pela pintura. Você já viu alguém que vai reformar uma casa completa e começar pela pintura? Porque o cara não ia fazer o resto. Sim. E aí depois você constata isso nos próprios documentos, que você vai lá em loco, faz a fiscalização, visita. Cadê a quadra reformada? Cadê a hidráulica? Cadê a elétrica? Fica só uma maquiagem. Mas você chega na frente do CIEP, por exemplo, tá todo pintadinho. Então, assim, existem muitas covardias que acontecem no serviço público e o maior prejudicado é o cidadão. E se eu for ficar sentado dentro do gabinete pensando em projetos de lei, a sacanagem vai continuar acontecendo, o povo vai continuar se ferrando e não vai mudar nada. Então, acho que o meu papel aqui é mostrar para as pessoas de onde vem isso. Eu não sou super-herói, tenho consciência disso, o sistema é bruto. A qualquer momento o pessoal pode fazer uma sacanagem comigo. Todo mundo sabe que faz mesmo. Né? Amanhã apareceu o nome do Alan num negócio aí, não vai provar. Mas vai ficar só o fato um mês, 2 meses, seu nome rodando aí num Fantástico da Vida, não sei de onde, no RJTV, quer dizer, desgasta a sua imagem e depois descobre-se que não tinha nada, mas conseguiram fazer o que eles queriam porque você estava incomodando o sistema. Isso daí a gente já viu diversas vezes, né? Porque quando é para o Ministério Público investigar, aparece lá que o Ministério Público está investigando, um monte de coisa, aparece em todos os jornais. Né? Quando realmente não dá em nada, vem uma notinha bem pequenininha dizendo que não dá em nada. Essa questão do Detran, acho que o Detran se tornou um apelo popular enorme. Ninguém tocava no Detran, ninguém falava, todo mundo por fora. Vou dizer para o senhor o seguinte... e por isso que eu até perguntei se o senhor imaginava esse tamanho desse desafio, porque a gente por fora, a gente sabe que existe um sistema, a gente imagina que existe ali uma situação de corrupção, de um monte de coisa, mas a gente não tem ali uma noção de quem está dentro, de quem entra. E essa questão do Detran, todo mundo assim, na verdade ninguém é contra a fiscalização em si, né? As normas que foram feitas para evitar acidente, para evitar problemas para a população. Mas disso daí se tornou realmente uma máfia, né? Se tornou uma situação que quanto mais o povo ele paga, quanto mais o povo é prejudicado, melhor. Quanto mais burocracia tiver ali no meio, melhor. Da onde surgiu essa luta toda em cima do Detran? Eu só imaginava que seria esse desafio todo em cima ali do Detran, que está tendo um apelo enorme da população? Tiago, só vou fazer uma pequena correção. Esse esquema ele não se resume só ao Detran. Ele é um esquema muito maior, né, do que o Detran. No início do ano, eu pensei em fazer um raio-x da cidade do Rio de Janeiro, para entender quais eram os principais problemas da cidade. E aí a gente pensou em algumas coisas e eu falei, bom, eu acho que o principal problema da cidade do Rio de Janeiro chama-se desordem. Então eu vou
criar uma comissão chamada de Comissão de Combate à Desordem. Conversei com o presidente, falei, presidente, tem a intenção disso aqui e tal. Será que o senhor aprova isso? O senhor homologa isso? Aí ele, Alan, gostei da ideia, vou aprovar e vou homologar. Beleza, foi publicado. Então, a partir da Comissão da Desordem, a gente apontou diversos problemas. Né? Problemas de ambulantes que não poderiam ficar onde estão, problemas de moradores de rua. Zona Sul, por exemplo, hoje está um inferno. Copacabana, muitos moradores de rua. Né? As pessoas saem, se sentem inseguras. A questão dos assaltos a celular, né, para tomar uma cervejinha aumentou muito. Então, assim, a gente precisava dar pelo menos alguma resposta, apontar os problemas para ver se o pessoal se mexe. Porque enquanto ninguém fala nada, é muito cômodo. Quando você começa a falar, o pessoal começa a se mexer, porque isso é desgaste, ano de eleição, sim. Ninguém quer ficar com a cara na mídia com esse papel de alguém que não faz nada. Então, para nossa surpresa, dentre muitas agendas que a gente tinha programado, começou a vir a agenda da máfia do reboque, que inclusive tinha dado uma estancada e voltou com força. E aí começou o pessoal a mandar mensagem. Todo dia tinha um monte de mensagem. Tinha um perfil no Twitter lá, chamado BlitzRJ. Esse perfil, todo dia marcava a gente e dizia, deputado, tem fiscalização aqui, tem máfia do reboque aqui e ali. E a gente ficava igual um maluco, porque chegava na hora, você estava às vezes no plenário, tá tendo uma operação não sei onde. A gente entrava no carro, saía voado e ia para o local para entender. Quando você chegava lá, você encontrava 10 reboques enfileirados assim. A gente já encontrou na Avenida Brasil, além de reboques, uma cegonha. É claro que isso não tem nenhum caráter educativo. É claro que isso é um esquema arrecadatório. Todo mundo sabe. Mas é importante dizer que esse não é um esquema do Detran. Né? Seria leviano da minha parte dizer que o Detran fez um grande esquema. Não é. Isso é um esquema muito maior, que tem o envolvimento de vários órgãos. Vários órgãos, né? Porque ele não consegue operar sozinho. Ele depende de muitas coisas para isso funcionar. Né? Depende de uma ordem de serviço, depende de uma justificativa, por exemplo, como uma mancha criminal para fazer aquela operação. Não pode ser assim. O Detran foi lá e simplesmente montou uma operação. Não é isso. E aí a gente começou a entender. Por quê? Porque nós vínhamos de uma época em que o Gabriel Monteiro, por exemplo, fez esse trabalho muito importante de fiscalização, né? Onde ele mostrou como é que funcionava essa máfia, mas só que o trabalho não pode parar na fiscalização, porque senão parece que você só está querendo fazer um vídeo, receber like. Nem é o meu perfil, eu nem tenho perfil para isso. Se todo mundo que está assistindo a gente agora se perceber, vai ver que eu sou o que menos apareço nos vídeos. Sou o que menos apareço. Então, o que eu pensei quando construí essa comissão? Eu disse o seguinte, olha, em paralelo a isso, nós precisamos ter uma CPI aberta. Por quê? Porque na hora que a gente começar a fiscalizar, nós vamos levantar quem são as empresas, quem tem os contratos, né? E aí ver quem está subcontratado, trazer essas pessoas para uma CPI, onde a gente tem poder de quebrar sigilo bancário, fiscal, telemático, enfim, para de uma vez por todas desmontar essa quadrilha, que é uma quadrilha. E aí a gente se deparou com uma surpresa. O Estado só tinha uma empresa que tinha um contrato, que chamava-se APL, Administração de Pátios e Leilões. Essa empresa, qual é o grande negócio dela? O negócio dela não é reboque. A operação de reboque, ela terceirizava. O grande lance dela era leilão. O dono dessa empresa, ele botou um laranja, essa empresa, mas ele já é um cara conhecido no mercado há muitos anos, de décadas, já tem uns 40 anos nesse negócio. É um leiloeiro conhecido, famoso, e os caras... A lei federal diz que são 90 dias para você fazer o leilão e a lei estadual diz até 60 dias, né? Aliás, de 60 dias para frente. E aí você começou a perceber que esse volume de reboques, o que interessava na verdade era a operação do leilão. Como ele não tinha nenhum caminhão, e foi até uma surpresa, porque no dia da CPI... a mulher que hoje está com o nome como sócia administrativa da empresa, a gente perguntou para ela, quantos reboques a APL tem? Ela disse nenhum. Então, foi uma surpresa para a gente, porque como é a única empresa que tem um contrato com o Estado, não tem nenhum reboque. E aí a gente foi entender a operação. O grande problema é que quando você tem esse contrato mãe, você terceiriza esse trabalho, você começa a pegar os milicianos locais. É o cara que agregou 10 caminhões, o outro que agregou 20, o outro que agregou não sei quantos.
Quando você suspende um contrato desse, que foi isso que nós fizemos, quando nós suspendemos contratos, lacramos 4 pátios gigantes, enormes. Então, só para entender, essa empresa ganhou a licitação, não é uma empresa de reboque, é uma empresa de leilão, que terceirizou os reboques para apreender carro na rua para eles leiloarem. Exatamente isso. A própria descrição da empresa já diz administração de pátios e leilões. Você vê que em nenhum momento fala em reboque. Isso tudo na cara dura. Isso tudo... Eu chamo de cara dura, né? Mas eles dizem que teve licitação e tal, enfim. E aí... Mas tem brecha para isso? Teve brecha? Tipo, uma empresa que não é propriamente de reboque, ela pode ganhar licitação para rebocar? Então, na verdade, eu acho que o grande vício de iniciativa que está aí é o seguinte, é que o cara que reboca é o cara que guarda o teu carro e por isso você paga, e é o mesmo cara que leilou o seu... Ou seja, ele tem interesse desde o início da cadeia até o fim. Então, acho que isso... Só faltava ele ter uma autopeça, né? Só faltava isso. E olha que a gente foi em muitos pátios e encontramos muito desmanche de peça. Muito. Ou seja, né, além de abastecer um mercado paralelo, que está claro que abastece. Então, a gente se deparou, de fato, com uma máfia muito grande. E aí é a hora que começa a chegar os recados. É a hora que o miliciano local vem, dá um recado aqui, outro ali, avisa, pô, tá mexendo nisso, isso aqui é meu, não sei o quê. Para mim, olha só, não me interessa saber quem é você, eu não tenho nada com você. O que interessa é que o contrato dessa empresa aqui é com o Estado. E nossa obrigação, nossa função é fiscalizar esse contrato, que está irregular. Você chegava nos pátios, cara, um troço impressionante. Seu carro fica abandonado no tempo, na chuva, no sol, carros com lacre rompidos, carro na lama, carro com chave. O cara não pode ficar com a chave do carro do cara, foi rebocado. Os caras abrem o carro, manuseiam o carro dentro do pátio, enfim. Aí você abre o carro, você vê que está faltando peça, está faltando bateria, está faltando um monte de coisa. Então, assim, é uma máfia. Bateria de praxe, né? Acho que, tipo, quase 100% das pessoas tem falta de bateria num carro se ficar num determinado tempo lá. Sim. Entendeu? Mas isso se tornou praticamente um esquema enorme, né? Que vocês conseguiram desvendar. Hoje, como é que está essa situação? Hoje o contrato está suspenso, portanto você não vê mais aquelas covardias que via todo dia no passado, que era todo dia uma maluquice de fiscalizações com vários reboques, isso não tem mais hoje. E é importante também que se diga, Thiago, o seguinte, nós não somos contra as fiscalizações. Importante dizer isso. Nós somos contra as fiscalizações abusivas, irregulares. A fiscalização ela tem que acontecer, a operação tem que acontecer, ela tem que ser e tem que ter caráter educativo. O código é muito claro em dizer que quando você tem condições de sanar o problema no local, você tem que sanar e o veículo tem que ser liberado e aí depois você paga a multa. Ah, você foi parado numa blitz, seu pneu está suspeito, está meia bomba, né? Está mais ou menos careca e tal. Irmão, você tem o step aí? Então troca o pneu, porque olhando esse pneu aqui eu acho que ele pode causar algum risco para alguém se você continuar caminhando com ele por aí. O cara vai lá e resolve. Ah, IPVA atrasado. Até esse ano, até dezembro, não era motivo para reboque, IPVA atrasado. Então agora passou, voltou a ser. Né? Voltou a ser. Entre outros fatores, né? Ah, a lanterna está com problema. O cara tem o direito de sanar o problema no local. É isso que diz. Então, hoje, se a pessoa está com o IPVA atrasado, mesmo se ele ainda tiver em dia com o licenciamento, ele pode ter o veículo rebocado? Voltou a partir de janeiro. Até o ano passado Mas não isso tinha isso. Estadual ou nacional? Estadual. Não tinha isso até dezembro. Então, esse era um dos motivos que a gente ficava muito chateados, é que eles rebocavam os carros. Qual motivo? IPVA atrasado. Mas IPVA atrasado não era motivo para rebocar o carro. Então, assim, isso tudo só acontecia porque se você não alimentasse essa máfia com essa quantidade de carros todos apreendidos, não fazia sentido para você que agregava os seus caminhões lá. Porque eu tenho um contrato mãe. E eu digo, Thiago, você está afim de comprar uns reboques e agregar na minha empresa? Você vai falar, depende. Quantos? 10. Mas que garantia que você me dá que esses 10 caminhões vão rodar? Eu falo, vou te dar a garantia que tem demanda demais para você rebocar. E eles ganhavam por carro rebocado? Por carro rebocado. Ainda tem isso. E aí, cara, assim, quando você suspende um contrato desse, você acertou no coração do sistema.
Então você parou toda uma cadeia que vinha funcionando de um grande esquema que dava muito dinheiro para muita gente, né, para muitos órgãos, enfim, para muitas pessoas, que a gente conseguiu desvendar tudo na CPI. Agora a gente está chegando ao desfecho disso, né, já fizemos as devidas denúncias aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Teve uma operação do Ministério Público em Barra Mansa, que foi muito importante. Lá constatou-se aquilo que nós denunciamos, que eram carros que estavam sendo leiloados com menos de 60 dias, sem autorização judicial. Aqui no Rio, eu tenho certeza que um monte foi leiloado assim. Porque, Thiago, se você tiver hoje um problema na justiça, eu duvido que alguém consiga leiloar um bem seu com 60 dias. Não dá tempo. Até o processo começar a correr, o oficial de justiça conseguir te achar, te citar, isso nunca vai acontecer em 60 dias. Nunca. E outra, mesmo que isso acontecesse, você como proprietário do bem, você tem o direito de ser a primeira pessoa a dar o lance, se for o caso, e recuperar o seu bem de volta. Mas as pessoas nem sabiam disso. O cara, quando chegava lá no pátio para pagar as multas e recuperar o carro, ele descobria que o carro dele já tinha sido leiloado. Mas o carro ele pode ser leiloado mesmo com as dívidas da multa, assim, tipo, que não são um absurdo. Vamos botar, a multa é R$2.000. O carro pode ser leiloado? Esse é o melhor caminho, né? Porque assim, o cara que vai comprar, ele só vai pagar R$2.000. Então, para ele é muito bom. E o dinheiro vai para o Estado? Deveria, né? Mas o dinheiro vai para a empresa chamada APL. Então a empresa, ela pega, por exemplo, você pode ter um carro que está com uma dívida relativamente baixa, R$1.000, R$2.000, porque o cara que ele tem uma 10 mil de multa, 20 mil, ele já sabe que ele está ali para perder. Né? Ele já está esperando... A depender do veículo. Ele já está esperando isso. Mas a maioria da população, a maioria das pessoas tem uma dívidazinha ali de 1.000, 2.000 de multa, no máximo, isso se tiver também. E aí o cara leiloou, além de tudo isso que o senhor falou, o cara vai leiloar o carro com esse pouco tempo de multa e ainda vai embolsar o dinheiro do valor do teu carro. Você entendeu que isso é um negoção da China? É um negoção da China. Então, assim, quando você quebra um esquema desse assim, é claro que você vai sofrer retaliações, você vai sofrer pressões, e de tudo quanto é lugar. Não pense que é um esquema de 1, de 2, não, é um esquema grande. O senhor já foi ameaçado de morte? Mais de 5 vezes. Já chegou disque denúncia dentro da Assembleia Legislativa, dizendo que nosso nome estava dentro de uma favela, né? Os caras estavam tramando alguma coisa. Enfim, fomos até ao Palácio Guanabara, né? Conversamos com o governador, ele direcionou a gente para a inteligência. E aí a inteligência começou a monitorar, precisamos aumentar a segurança, enfim. Mas esse é o trabalho que tem que ser feito. Se não for feito isso, Thiago, vou te falar, nada faz sentido. Nada faz sentido. Assim... O que eu lamento só é que só tínhamos 3. Éramos 3. Somos 3, na verdade. Certo. Queria eu que fosse os 70. Porque aí acho que a pressão ia diminuir. Mas por que o senhor acha que não tem essa adesão toda? Não sei, honestamente não sei. Eu não venho do meio político, eu cheguei agora no meu primeiro mandato, estou no meu primeiro ano, né? Completei o primeiro ano. Então, assim, eu não tenho... O que eu conheço, as pessoas que eu conheço estão ali comigo, né, trabalhando, porque também, diga-se de passagem, eu chamei 2 colegas que são... O Paul Bell é um amigo meu de infância, foi nascido e criado comigo. Enfim, já o conhecia bem, sabia do perfil dele, o caráter de fiscalizador, que é a marca dele, né? E o Amorim, que eu conheci também um pouco antes do processo legislativo, sabia que ele também tinha esse perfil fiscalizador, então a gente conseguiu criar um trio ali que realmente... o meu papel nesse trabalho todo é um papel muito investigador. Se você reparar, eu sou o que menos apareço, o que mais aparece é o Paul Bell e o Amorim. Por quê? Porque o sucesso da fiscalização é quando você chega no local e levanta as informações de maneira instantânea. Porque para o reboque ser rebocado, como muita gente viu acontecer, alguém precisa levantar os dados do caminhão, alguém precisa saber qual é a empresa, alguém precisa comunicar a polícia militar, alguém precisa dar ordem para o caminhão ser levado, alguém precisa ligar para o Detro, porque só o Detro tem os guinchos necessários para rebocar um caminhão daquele, que é um caminhão pesado e tal. Então, assim, o meu trabalho era um trabalho de bastidor, mas um trabalho importantíssimo. E eu municiava, né, e municio ainda, os deputados Paul Bell e Amorim para que eles possam, na ponta, fazer esse trabalho. Então não tem nenhum tipo de vaidade, é um trabalho
importante, que eu julgo importante para a população, e o que importa é o resultado final. E, graças a Deus, o resultado foi bom, a população reconhece isso, né? Agora, é uma fiscalização contínua. Você não pode parar nunca, porque daqui a pouco eles vão tentar voltar, né? Hoje ainda tem fiscalização? Tem, mas é o Detro, é o Detran, mas você não vê mais os reboques. Agora, é importante dizer que as prefeituras, elas têm seus pátios próprios. Então, a gente está falando de Estado. Eu sou um deputado estadual. Portanto, a minha prerrogativa é de fiscalizar os órgãos do Estado. Ah, mas eu vejo um monte de reboque da CEOP. Você tem que falar com o Eduardo Paes, porque aí é da Prefeitura do Rio. Às vezes, a gente sai num embate com eles. Quando? Quando tem um policial militar no meio. Certo. Porque aí é uma brecha em que a gente pode atuar, porque se tem um policial militar, o policial é do Estado, então a gente acaba atuando nisso. Como foi o caso da Avenida Brasil. Caso emblemático, que ficou muito conhecido na época. Por quê? Porque a gente chegou lá, recebemos uma denúncia, fomos correndo para lá, encontramos a Guarda Municipal rebocando na faixa exclusiva os carros que passavam por ali. O cara vinha lá de baixo, aí o cara passou na faixa exclusiva, saiu da faixa, quando chegava lá na frente, o nego segurava ele. Mas a Guarda Municipal não tem prerrogativa para isso. Zero. E como é que eles faziam isso? Usando um policial militar que tem um programa chamado PROES, né, que o Estado cede esse policial para a Prefeitura do Rio, mas, por exemplo, naquele dia, o policial era do BRT Seguro. Ele deveria estar dentro do BRT, não na faixa exclusiva da Avenida Brasil. Ele já estava violando as prerrogativas dele. E aí, o que aconteceu? A gente foi, conversou com os guardas, pedimos para que eles descessem o carro do reboque. Por quê? Porque tinha uma mulher, uma senhora, presa dentro de um carro, dentro do reboque, passando mal. Ela tinha acabado de vir de uma consulta com exames de risco para operar. A mulher estava sangrando por baixo e presa dentro do carro, em cima do caminhão. E a gente dando ordem para o cara descer o carro do reboque, e eles se negaram. E aí foi quando começou toda a confusão. Infelizmente, as pessoas mal intencionadas acabam só fazendo o corte, né, da hora que explodiu aquela confusão. Agora, se coloquem no lugar, né, dos deputados que ficaram indignados ao ver uma senhora presa dentro de um carro, passando mal, sangrando por baixo, e que os guardas não quiseram descer o carro para que aquela mulher fosse socorrida. O que você faria? Que não foi apreendido. Detalhe, justamente. O carro estava com documento todo pago. Provado isso. Todo em dia, 23 em dia, tudo em dia, licenciamento em dia, IPVA em dia, tudo em dia. Por que eles rebocaram? Porque viram um cara lá embaixo passar num pedaço da faixa exclusiva, seguraram ele lá embaixo. Mas o código é claro. Quando você sana o problema no local, ele não é passível de reboque. Por isso é que sanar o problema você entrou na via, saiu da via, você sanou o problema. Você vai levar a multa. Você passou na via exclusiva, você vai levar a multa. Pode ser a multa de 1 milhão, pode ser 100 mil pontos da carteira, não importa. Mas o Código de Trânsito não prevê apreensão para aquele veículo. Prevê a multa, prevê os pontos na carteira, mas não apreensão para o veículo. Então aquilo ali indignou a gente. Ao ver aquela senhora presa ali, aquilo indignou a gente. E a gente teve que chamar o Corpo de Bombeiros para remover aquela senhora. Então foi uma cena assim, patética por parte daqueles servidores, que deixou a gente muito indignado e gerou toda aquela confusão. É complicado. Eu estava vindo para cá, deputado, inclusive eu não sei nem se é possível, tá? A gente estava numa conversa vindo para cá, no carro, e não tem nada a ver com a questão, por enquanto, da questão de carro, apreensão, mas, por exemplo, tem muita coisa também na questão da prova do Detran, prova prática. Existe também algumas coisas na prova teórica e prova prática. Eu não sei, até uma sugestão de leigo aqui no assunto para o senhor. A prova prática do Detran, você tem ali aquela prova, você vai para o local do exame, você faz o exame, se você for reprovado, você vai pagar um novo Duda ali para você fazer uma nova avaliação e uma nova tentativa em uma outra data. Olhando assim, de fora, digo pela minha experiência passada, a maioria das pessoas que são reprovadas nesse exame, naquele dia, é mais por nervosismo do que não saber fazer o exame em si. Porque se você botar na ponta do lápis, deputado,
O cara não aprende a dirigir na autoescola. Perfeito. Portanto, que você tem um monte aqui de barbeiro na Barra da Tijuca que o cara não devia nem ter carteira. Mas falando assim, sério, a maioria das pessoas que estão ali para tirar a sua primeira habilitação, elas têm um nervosismo tremendo. Será que a gente não consegue? E aí é um papo para vocês, deputados lá. Será que não se consegue, tipo, no mesmo dia que a pessoa vai lá fazer esse exame, ela não consegue ter uma segunda tentativa por causa desse nervosismo que ela tem ali na hora? Porque muita gente hoje sofre de ansiedade, sofre de um monte de coisa. Só não acha que eu estou fazendo aqui um papo de leigo. Sim. Mas só acha que isso daí não contribui, porque quanto mais coisas hoje as pessoas estão desesperançadas. Porque tudo visa a arrecadação do Estado. Tudo visa a arrecadação do Estado. E o caso mais emblemático de desesperança para todo mundo foi a questão lá do Gabriel Monteiro, que quando foi preso, calhou de ser nessa questão da máfia dos reboques e tal. E hoje as pessoas veem o esforço de vocês nesse sentido de fiscalização e tal. E a gente quer ter até um pouquinho de esperança que isso vá se resolver. Mas, no fundo, a gente sabe que se amanhã ou depois não tiver o deputado Alan, não tiver o Rodrigo, não tiver o Pobel, não vai andar, porque, como o senhor disse, de 70 deputados, só 3 estão atuando. E se não tivesse os 3 atuando? Então, esse também é um exemplo de quanto mais reprovado tiver ali, melhor para o Estado, com um monte de outras coisas também que o Estado tem aí, de arrecadação, que quando você vê é por conta de burocracia boba, que poderia facilitar a vida do cidadão, né? Pois é, Tiago, aí a gente vai entrar numa seara complicada. Por quê? Porque o cara que vai fazer a prova, por exemplo, para a OAB pela primeira vez, ele também fica nervoso, né, e acaba não tendo uma segunda chance naquele momento. Ele vai ter que realmente fazer outra vez, pagar a taxa. E isso serve para concurso público, serve inclusive para a prova do Detran. É claro que isso é uma diretriz interna do órgão. A gente pode até sugerir alguma coisa. E como você bem disse, a maioria das pessoas que reprovam por falta de atenção. Porque, na verdade, dirigir, ela já aprendeu o básico para fazer os movimentos que necessitam fazer o percurso, mas às vezes esquece de olhar para um retrovisor, colocar uma seta. São detalhes que é a questão do nervosismo. A gente pode sugerir isso, né? Mas é uma questão muito interna. Mas vou levar essa sua sugestão para o Detran. Eu estou falando aqui questão de leigo mesmo, né? Porque se você parar ali para olhar na hora do exame, você vê questões... Não vou botar assim boba, né? Mas são questões que necessariamente, se a pessoa tivesse ali uma opção de relaxar um pouco e ir para uma segunda tentativa, eu acredito que ela seria bem sucedida. E claro, quando a gente fala nessa questão de arrecadação do Estado, aí é uma guerra bem maior do que pensa. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, deputado, sobre cidade do Rio de Janeiro. Eu ouvi um tempo atrás... Aqui não é programa de fofoca, não, mas eu vou perguntar para o senhor. Eu ouvi um tempo atrás que o senhor queria vir candidato a prefeito, é verdade? Não, na verdade, assim, a minha votação ela foi muito local, foi muito município do Rio de Janeiro. Eu tive uns 30 mil votos no município do Rio. E esse meu nicho, né, que é o nicho conservador, o nicho mais tradicional, ele tem uma carência, digamos assim, de bons nomes para a Prefeitura do Rio. Até aquele momento, quase ninguém se apresentava. Depois se apresentou o Flávio, né? E aí depois passou para o Braga Neto. Enfim, mas antes desses nomes que são mais conhecidos, né, pessoas que têm uma trajetória já na política, falava-se um pouquinho do meu nome, mas nem tanto como candidato a prefeito, sempre como vice, compondo uma chapa e tal. E aí essa coisa veio acontecendo, saiu em diversos veículos de comunicação, mas até hoje o próprio PL não definiu quem vai ser o vice do candidato que hoje é o deputado federal Alexandre Ramagem. Então, eu estou à disposição, eu sou o soldado do povo. Se as pessoas disserem é isso e o partido entender que é isso, eu vou seguir. O senhor hoje está no PL? Estou no PL. Está no PL. E dentro disso, hoje existe uma disputa praticamente se ensaiando, uma disputa que o Ramagem vem candidato a prefeito do Rio de Janeiro.
acredito que no lado conservador só tem ele e Ottoni, correto? O resto é o que? É o Tarcísio no PSOL e o Marcelo Queiroz no centro-esquerda. Centro-esquerda e o Eduardo, que é o prefeito, vem para a reeleição. Como é que o senhor, na sua análise dentro do jogo político, o que o senhor acha, o que pode se aproveitar dessa eleição? É possível? Porque eu vejo hoje o Eduardo, ele com uma força da máquina pública, além de ser um prefeito que não é um prefeito muito impopular, é um prefeito até que tem a sua popularidade. O senhor acha que tem ali uma condição vai existir polarização entre Lula e Bolsonaro? O que o senhor acha dessa eleição? Como é que está se desenhando na sua análise? Tiago, o dado mais importante dessas eleições, a pesquisa aponta que 60% da população da cidade do Rio de Janeiro querem um novo prefeito. Só para você entender, nós nunca tivemos no município do Rio de Janeiro nenhum prefeito que teve 4 mandatos. O máximo foram 3. Então o Eduardo hoje está nesse desafio de ser o primeiro prefeito na história que teve 4 mandatos, mas a pesquisa aponta que 60% querem um novo prefeito. Eles ainda só não disseram que prefeito é esse, qual o nome dessa pessoa. Então os nomes vão começando a se apresentar. Vem o Ramagem, vem o Ottoni, talvez o Amorim possa ser um nome pela União Brasil. Né? Aí você tem o Tarcísio no PSOL e você tem o Marcelo Queiroz no... PP, né? PP, talvez. Né? Acho que é isso, no PP. Enfim, é um cenário que o Eduardo vai ter muita dificuldade, porque o Eduardo sempre foi eleito pela centro-direita. Não à toa, o Bolsonaro é campeão de votos na cidade do Rio de Janeiro. O Lula perdeu em todas as eleições para o Bolsonaro na cidade do Rio. O PT perde na cidade do Rio. O Eduardo sempre conquistou a prefeitura levando o voto da centro-direita. Só que agora, com essa associação de imagem dele com o Lula, ele está enxergando que ele entrou numa sinuca de bico muito grande. Por quê? Porque se nós polarizarmos essa eleição, se a gente entender, se o eleitor entender e ficar provado que o Eduardo, e porque é o soldado do Lula aqui no Rio de Janeiro, ele perde a eleição. O que ele está tentando é mascarar isso, ele está tentando maquiar isso de alguma maneira, né, através que ele é habilidoso, precisa reconhecer isso, ele é um cara habilidoso, ele anda bem na noite, ele anda bem no mundo do samba, ele dança funk, enfim, ele é um cara habilidoso nesse sentido, ele é o carioca malandro, que a gente está acostumado, né, o jeitinho do carioca. Então, ele vai ter uma dificuldade grande porque ele nunca disputou uma eleição não tendo a centro-direita. Ele sempre disputou uma eleição tendo a centro-direita. Então, quando a gente teve o caso do Pedro Paulo, por exemplo, né, que disputou a eleição com Crivella, sim, perdeu a eleição. Porque aí nós tínhamos 2 candidatos, um mais ligado à direita. Mas o senhor não acha que ele perdeu mais pela rejeição do caso da mulher lá? Também, mas é muito mais fácil você enfrentar um Freixo, é muito mais fácil você enfrentar um Tarcísio, é muito mais fácil você enfrentar a Renata, porque as pessoas votam para não ter aqueles candidatos, devido à rejeição deles. Foi o caso agora de 2022. O Freixo mais perdeu do que o Crivella ganhou, né? Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno. Isso é uma prova inequívoca de que a esquerda tem uma rejeição enorme. Porque, honestamente, ele ganhou com 60%. Então, assim, é um número expressivo no primeiro turno. Por quê? Porque não tinha um candidato à altura. Não teve debate. Tudo que o pessoal defende é tudo que o povo rejeita. É uma minoria, uma parcela muito pequena que defende o que eles defendem. Então, o Eduardo hoje, ele está tentando reverter essas coisas. Ele conseguiu um ponto importante agora, que ele tirou a deputada Marta Rocha do jogo. A deputada Marta Rocha tiraria votos dele numa eventual candidatura. Sim. Mas ela fechou um acordo, o partido dela, o PDT, fechou um acordo com ele. Então, é menos um para desgastar o Eduardo ali. Mas eu vejo que
ele não vai conseguir esse feito de ser o primeiro prefeito com 4 mandatos. Eu acredito que mesmo a Marta Rocha não estando no jogo, ela não tem um poder de transferência também de voto. Não tem o poder de transferência tão grande pro Eduardo, né? Eu acredito que ele está apostando mais nesse... Isso é uma análise de fora, sem informação nenhuma. Eu acredito que ele está apostando mais nesse voto realmente de bairro, dentro daquilo que ele vem fazendo. É o voto da máquina. Na Zona Oeste. Agora muita com obra, BRT, Isso. ônibus. Só que, na verdade, o pessoal não entende que essas obras são praticamente, tirando algumas obras que são realmente novas, o resto é tudo obra velha. Thiago. Eu não estou fazendo assim aqui, só me entenda, eu faço questionamentos dentro daquilo que eu penso como jornalista, como pessoa que também trabalha no meio político. Mas não necessariamente aqui eu estou tomando um partido contra o Eduardo ou a favor. Mas você vivendo o dia a dia do Rio de Janeiro, você vê que a maioria das obras já foram feitas, e aí ele pode botar até a culpa no Crivella e tal, mas aí é cada um. E agora elas estão sendo refeitas diante daquilo que ele fez antes. Algumas obras só são novas. BRT, por exemplo, Thiago, foi feito 3 vezes a mesma obra. 3 vezes. Ele não engana mais ninguém. Essa que é a realidade. O Rio de Janeiro hoje é uma grande maquiagem. Mas nós temos problemas que ninguém fala. Por exemplo, as escolas do Rio de Janeiro, as escolas municipais, muitas delas, grande parte, não tem ar-condicionado. A gente viu outro dia uma turma onde as crianças estavam sentadas em cima de um caixote dentro da sala de aula. Então não tem ar-condicionado, não tem carteira, né? Então, assim, são problemas que a população convive todos os dias. A mídia pode não mostrar, mas o povo conhece essa realidade. Quando você vê a Guarda Municipal, e aqui fazendo bastante justiça, que o efetivo da Guarda é muito grande, então o efetivo maior é o efetivo administrativo, 90%, 95%. Aquela equipe operacional que fica na rua, prendendo senhorinhas, dando bordoada em camelô, aprendendo vendedor de milho, essas situações, elas trazem um desgaste para ele enorme. O povo, quando vê esse tipo de atuação, ele sente ojeriza do governo Eduardo Paes. Mas será que ele enxerga isso? Ele enxerga. Ele por exemplo, é um delegado, né? Hoje na frente da Secretaria de Ordem Pública. Isso aí. Esqueci até o... Breno Carnevale. Ele não consegue enxergar que isso é uma ação impopular, apesar de que realmente a Secretaria de Ordem Pública ela tem um papel muito importante nessa questão de demolição também da questão das milícias, dos prédios que foram construídos pela milícia e tal, e alguns pontos realmente que não são, mas existem alguns casos específicos que são casos que, por exemplo, aquele caso lá no centro da cidade de um guarda municipal empurrando uma senhora que vendia, se eu não me engano, era pipoca ou doce, alguma coisa desse tipo, que a senhora caiu no chão. Será que ele não consegue enxergar que isso é prejudicial para ele mesmo? Vamos botar que o cara não pense na senhorinha lá que está caindo no chão. Mas será que ele não pensa em si próprio quando autoriza a fazer uma coisa dessa? Esses caras são profissionais, né? Então, assim, eles trabalham sempre com a lógica de que eu pago e a imprensa publica o que eu quero. Então, na verdade, você só vai ver propaganda boa dele na televisão. Você nunca vai ver a propaganda ruim. Você não vai ver a covardia que essa parte da guarda operacional faz com as pessoas. Isso você nunca vai ver. Você vai ver sempre ele dançando, ele no samba, ele inaugurando obras, pracinhas e tal. Mas o povo está insatisfeito. A imprensa pode não dar voz a essas pessoas, mas essas pessoas, elas se comunicam. Hoje as redes sociais permitem isso. Então aconteceu uma covardia dessa, o cara foi ali, gravou um vídeo, isso viraliza nos WhatsApp da vida, no Instagram, no Twitter, no Facebook, de maneira muito rápida, e isso preocupa ele. Eu me lembro que naquele episódio da Avenida Brasil que eu relatei para você aqui, no dia seguinte, ele levou os guardas municipais até o gabinete dele, fez uma foto com todo mundo, se solidarizando, né, com esses caras, e aí ele foi e publicou essa foto. Em todas as redes sociais que ele publicou essa foto, todas, ele apanhou demais, mas 99% dos comentários era criticando a forma brusca, né, a forma de que a Guarda Municipal atuava em relação
ao cidadão do Rio de Janeiro. Então, assim, ele está desgastado, ele sabe disso, ele não é bobo, e ele tenta, através de um malabarismo, fazer isso parecer que é irrelevante, que o relevante são as obras que ele está fazendo, são os ônibus que não deveriam não ter ar-condicionado e continuam sem ar-condicionado, são ônibus que levam 2 horas para passar e ele não toma nenhuma medida. Então, assim, o povo do Rio está de saco cheio dessa situação. Na Zona Oeste que eu diga, né? Um monte de ônibus ainda sem ar-condicionado e era uma coisa obrigatória já para estar em todos os ônibus e tal. Mas vamos falar de coisa boa um pouquinho, deputado? Bora. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Olha só o que chegou aqui pra gente aqui, deputado. O senhor gosta de hambúrguer? Muito. Pô, aqui, ó. Pessoal, ó, vamos botar aqui, tá aberto aqui pra gente? Tá aberto aqui, ó. Vamos trazer, o senhor come hambúrguer sem açúcar, com coca sem açúcar ou com açúcar? Cara, eu odeio Coca Zero, só tomo Coca normal. Então aqui, ó, coca normal pro senhor, vamos lá. Aqui, Bora. ó, vamos dizer que a gente recebeu o deputado aqui, ó, pessoal da Taurus, mandando aqui pra gente, Taurus Hamburgueria. Vamos lá, ó. Depois você entra lá no Instagram, @taurus.hamburgueria, e você vai estar, desfrutando. Olha só na tela aí, deputado, ó. Que isso. Vamos abrir um aqui pra gente ver? Uma hora dessa, vamos abrir um aqui. O senhor almoçou hoje, deputado? Pô, almocei, mas 6 horas da tarde, Cara, eu fiz o seguinte, eu esqueci, almocei hoje. Eu falei, cara, logo hoje que a Taurus vai mandar pra gente, a gente vamos fazer uma bagunça aqui um pouco, mas ninguém tá ligando pra isso. Vamos lá, olha só. Aí, deputado, ó, para não dizer olha também, ó, que ó, os convidados aqui são recebidos batata frita, molho. Olha só. Pessoal, desculpa aqui por rasgar, mas ó, olha aqui, ó, vamos botar parabéns aqui, aí pro pessoal da Taurus aí. Taurus Hamburgueria. Aí, deputado, aqui, agora ó. Só falta a gente saber se é bom mesmo, né? Não, é bom. Vamos. Se o senhor aceitar, a gente dá uma mordida nele agora. Vamos morder agora. Vamos morder agora. Bom. Aqui, ó. Vamos tirar essa bagunça daqui. Me ajuda aqui. Aí, pessoal da Taurus, ó. Ó, o deputado aí, ó. Vai meter a boca no hambúrguer. Bom, a gente vai fazer a propaganda lá no Instagram pra vocês. Agora é a hora da verdade, hein? Não, vambora. Ó. Pessoal da Taurus Hamburgueria. Pessoal que tá aí, ó, no Instagram, no YouTube. Vamos lá, olha que maneiro, ó. Bora, hein? Caramba, ó. Aqui, ó. Taurus Hamburgueria. Olha aí. Esse daqui, ó. O pão personalizado. Personalizado. Esse daqui, será que tem outro sem salada ou só tem esse? Se esse daqui, vamos botar. Acho que eu peguei hambúrguer de alguém. Hein? Acho que eu peguei um hambúrguer de alguém. Não Muito tem bom. problema. Tá bom aí? Era só uma? Podia dar? Vou dar não, tem batata aqui ainda. Não, esse é seu. Você falou que era uma mordida. Não, pode meter bronca aqui. Ainda tem batata aqui, deputado. O problema é que depois dessa, o deputado não vai querer nem mais responder pergunta. Responde tudo, vambora. Aqui, ó, vamos ver. E mandando ver, olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, Pô, franguinho. Mandando ver franguinho. Ó, eu vou nessa do frango aqui. Eu vou nesse frango aqui, ó. Vou pegar aqui. Muito bom, pessoal. Caramba. Muito bom. Muito bom. Esse daqui eu vou devolver para alguém, ó. Dá pro nosso amigo do corte ali, ó. Produtor. Nosso produtor. Aí, ó. Taurus Hamburgueria. Muito bom. Pessoal, você pode pedir agora delivery. Ele tem na Barra, na Taquara, em Itaguaí. Fala, mulher, fala daí, tá o normal. Barra, Itaguaí e Recreio. Então, ó, você da Barra, do Itaguaí, do Recreio, Taurus Hamburgueria. Ó, vem bonitinho, embaladinho aqui. Eu tô enrolando pro deputado meter bronca ali dele. Eu recomendo. Eu não vou conseguir comer isso agora, tudo, porque eu tenho que trabalhar, né? Então, mas ó, arrebentou aqui, uma Coca-Colazinha. Olha, amanhã a gente vai receber o Joma aqui, a gente vai zoar o plantão com a Taurus aqui também. Taurus Hamburgueria, ó. O negócio é o nome de conservador, hein? Taurus Hamburgueria. Não é pistola, não. Não é pistola, não, mas é bom pra caramba. Mas mata a fome. Mata a fome, né? É, não é pistola, mas mata a fome. Então, pessoal, aqui, ó, olha a batatinha. É difícil trabalhar assim. Aí que faz mal falar de boca cheia. Entendeu?
Não, mas tá muito bom esse negócio aqui. Calma aí. Eu vou guardar, porque senão a gente tem que continuar o podcast. Mas, deputado, fica à vontade aí. Fica à vontade. Ó, pessoal da Taurus, ó, deputado Alan Lopes aprovou aí, ó. Já acabei. Tão bom. Arrebentou. Arrebentou demais. Vamos deixar aqui. Eu vou deixar guardado aqui, deputado. Porque agora eu vou falar mais uma hora. É isso aí. Vou deixar guardado aqui, que esse pessoal que tá aqui vai comer tudo, entendeu? Mas se eu quiser, fica à vontade aí, vai beliscando a batatinha e a gente vai conversando. Aqui não tem esse negócio de muita boniteza, não. Não tem problema nenhum. E vamos embora. Pessoal, Taurus Hamburgueria, obrigado aí pela parceria, obrigado por você estar aqui no Papo Flanco. Ah, olha só que beleza, hein? Olha lá. Olha aqui, meu Deus do céu. Direto pra cá, ó. É difícil. Você hora igual dessa... aqueles cachorros olhando o frango assado fazer volta. Obrigado, gente. Obrigado pela parceria. Corre lá, segue o Instagram da Taurus.hamburgueria. @taurus.hamburgueria. Você não vai se arrepender. Fechou? Deputado, falamos de coisa boa e veio coisa boa mesmo, né? Pelo amor de Deus, já chega de tanto problema. Mas diante de tudo isso que a gente estava conversando, o senhor acredita, então, que essa eleição ela vai ser polarizada, ela vai ter o conservadorismo ele vai ter um poder de voto decisivo? O Eduardo vai tentar desvincular a imagem dele do Lula. Ele não vai tentar não polarizar a eleição, porque ele sabe que aí está o calcanhar de Aquiles dele, mas ele não vai conseguir. Está muito claro para as pessoas que o Eduardo é o soldado do Lula no Rio de Janeiro, e isso vai ser o motivo principal pelo qual ele vai perder a eleição. Claro que por conta da má administração dele, né, criaram um rótulo de que ele é um excelente administrador. Bom, ser bom administrador com dinheiro das Olimpíadas é fácil. Quero ver ser bom administrador sem recurso em caixa. Isso ele não provou até hoje. Então, porque eu acredito, desculpa cortar o senhor, mas as prefeituras na administração do Eduardo, elas fazem uns empréstimos enormes para poder ter caixa para fazer isso daí que está sendo feito. São mais de 4 bilhões em empréstimos. E aí o próximo que chegar, infelizmente, vai ter que arcar com esses empréstimos. Foi o caso do Crivella. Foi o caso do Crivella, por isso não conseguiu fazer muita coisa. E o Crivella, em vez de gritar, ficou calado. Esse entendeu? é o problema. E aí levou fama de que estava engessado ali. Deputado, o senhor é bolsonarista, né? O senhor é de direita, conservador, bolsonarista. O senhor se considera realmente um deputado bolsonarista? 100%. Vou te dizer por quê. Primeiro que na vida a gente tem que ter lado, né? Então tem um lado muito claro. As bandeiras que o Bolsonaro defende são as bandeiras que eu defendo. Não por causa do Bolsonaro, desde sempre eu já defendia isso. As bandeiras de Deus, pátria, família, são valores importantes que estão intrínsecos na sociedade. Você pode ver que toda família, principalmente o pessoal ali da década de 60, 70, 80, você tinha uma outra geração com outros valores. Eram crianças que respeitavam os pais, que respeitavam os professores. Por quê? Porque tinha uma disciplina, tinha uma ética, as pessoas prezavam por isso. Eu me lembro que na minha infância, por exemplo, a minha avó dizia, quando você entrar na casa de alguém, tira o chinelo, hein? Ai de você se você entrar na casa de alguém sem chinelo, com chinelo. Quando tiver 2 adultos conversando e você chegar lá, você não me entre sem pedir licença. Então, são valores que parecem... valores que hoje não estão mais tão valorizados assim, desculpa a redundância, mas a verdade é essa, é que esses pequenos gestos nos formaram pessoas de respeito, pessoas de caráter. Não se mete com isso aí, hein? Não quero você em botequim. Me lembro que minha mãe falava isso. Tá fazendo o quê em botequim? Gostava de jogar flipper quando saía do colégio. Flipper. Se eu pegar você no botequim, você vai ver, tu vai levar uma surra. Por quê? Porque, por óbvio, as famílias se preocupavam com os ambientes, né, que a juventude frequentava. Então, assim, isso tudo foi se perdendo ao longo do tempo. Então, essas bandeiras, essas agendas que o Bolsonaro manifestou a defesa a partir de 2014,
mais enfática, né, digamos assim. Sempre defendeu isso. Mas essas são bandeiras que eu também já defendia. Então, a entrada dele, quando ele aventou a possibilidade de sair candidato a presidente, me trouxe uma esperança de que nós pudéssemos trazer de volta esses valores que tinham sido perdidos aí nos últimos quase 40 anos, porque houve todo um movimento de desconstrução disso. A esquerda faz isso muito bem. A esquerda sequestrou, cooptou a cultura, a educação, e com isso você foi formando uma geração sem esses valores. Então hoje você forma o seu filho dentro de casa, ensina disciplinas, ensina regras, de repente o menino chega na faculdade com 6 meses, você não reconhece mais seu filho. Tá perdido, tá fumando maconha, tá andando no bar à noite enchendo a cara, quando deveria estar o quê? Estudando. O cara acabou de entrar na universidade. Tinha que estar focado nos estudos para amanhã sair um bom profissional. Então, assim, infelizmente, nós, ao longo do tempo, fomos perdendo esses valores. Eu acho que o Bolsonaro, ele traz esse sentimento, né, de recuperação desses valores. E, claro, foi por causa dessa figura do Bolsonaro, dessa esperança da gente conseguir reconstruir esses valores, que eu coloquei meu nome, coloquei em jogo a minha credibilidade, porque até aqui nunca vivi de política para nada, graças a Deus sou bem sucedido sem a política para nada, mas estou aqui por isso, para defender esses valores. Essas são as minhas bandeiras. Deputado, infelizmente a gente está indo para o final do podcast, o papo foi muito bom. A gente vai marcar uma outra oportunidade para a gente desfrutar o máximo possível de ter alguns outros assuntos que eu tinha para perguntar para o senhor. E para a gente caminhar para o final desse podcast, o que as pessoas podem esperar do deputado Alan Lopes até o seu final do seu mandato de deputado estadual? O que ela pode esperar? O que o senhor tem em mente aí dessas fiscalizações, desses projetos que o senhor tem no mandato? O que as pessoas podem esperar do senhor? Primeira coisa que elas podem esperar é a minha lealdade. Saber que vocês estão lidando com um deputado. Eu nem gosto de usar essa expressão, né? Mas a gente está ali, então esse é o cargo, mas vocês estão lidando com um homem. A gente, no jargão popular, diz um cara sujeito homem, né? Que não está aqui comprometido com esquema, com sistema, não devo nada a ninguém. Quando eu falo que estou combatendo todas essas coisas, é importante dizer, eu estou combatendo o próprio governo, do qual eu sou base, porque o governador é do PL. Eu não estou dizendo que o governador esteja envolvido nessas coisas, mas a gente está tentando consertar coisas que estão acontecendo erradas nesse governo. Então isso é para mostrar que eu não tenho compromisso com erro, não tenho compromisso com político, não tenho compromisso com o sistema, tenho compromisso com o povo. Por isso é que eu não quero fazer carreira na política, porque viver o que eu vivo é muito difícil. E eu não sei quanto tempo eu vou aguentar viver nessa pressão. Eu chego na Assembleia às 9 horas da manhã, saio às 10 da noite. Eu trabalho muito, a nossa equipe trabalha muito. Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito por isso. Eu sei que as pessoas me colocaram lá com esse voto gratuito, que não é um voto comprado, não é um voto da política tradicional, acreditando que eu iria fazer esse trabalho que estou fazendo. Graças a Deus, tenho recebido bastante mensagens de apoio, orações, enfim, as pessoas estão satisfeitas com o que eu estou fazendo. Mas é difícil você viver uma vida assim, porque você abre mão da sua família, nas finais de semana eu quase não vejo mais minha família. Então vou a muitas agendas. Por quê? Porque as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas têm demandas. Então isso tudo gera, né, um desgaste para a pessoa. Eu sempre dou o exemplo do próprio Bolsonaro, que passou 4 anos como presidente, parece que envelheceu 20. Né? Porque a pressão é enorme. A pressão é grande para quem trabalha. Agora, para o cara que não está levando a vida nem aí e só vai dar as caras na política no último ano de mandato, para ele vive 3 anos tranquilo, no último ano ele começa a trabalhar, bota dinheiro aqui, dinheiro ali, enfim, resolve a vida. Mas eu não tenho vocação para isso. Minha vocação é para dar uma contribuição para o povo do meu estado. Por isso que eu não quero ser deputado federal, não quero ser nada. Eu quero dar uma contribuição aqui. Se eu puder, se for da vontade de Deus que algum dia eu venha alçar um outro voo, tem que ser ou a prefeitura ou o governo do estado, mas tudo dentro do estado do Rio de Janeiro, que eu acho onde está muito carente e onde a gente precisa desmontar muita coisa que está errada. É isso aí. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final. Mais uma vez eu quero agradecer aqui
a Taurus Hamburgueria, por ser nossa parceira aqui desse podcast, desse episódio, daqui que tá aqui separado. Aqui o meu hambúrguerzinho, o deputado já tragou o dele aqui, ainda falta a Coca-Cola e a batatinha, e depois a gente vai acabar de matar tudo, né? Deputado, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, tá? Vamos marcar mais um dia aí com mais tempo para a gente falar sobre política nacional, sobre vários outros questões de fiscalização, para acompanhar o senhor. Qual é a sua rede social? O pessoal que quer acompanhar o seu mandato, quer saber mais do que o senhor está fazendo, das dúvidas sobre as fiscalizações que estão sendo feitas. Qual é a sua rede social? As duas redes principais que eu me comunico é Twitter e Instagram. @Alan, ALAN de navio, Lopes Rio, Alan Lopes Rio, @Alan Lopes Rio. Esse são os canais por onde eu me comunico. Então, você pode mandar mensagem para o deputado lá no direct, ele vai te responder, citar ele no Twitter, marcar, tem problema nenhum, tá? O mandato dele, ele sempre responde o pessoal lá, a sua equipe, de primeira qualidade. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até esse momento, até agora. Continuo convidando a você a comentar, compartilhar, ir lá no Instagram, seguir a gente. Nós vamos separar alguns cortes super especiais junto com o deputado aqui do nosso bate-papo hoje. Agradeço a você de todo o coração que ficou comigo até esse momento aqui no Papo Flanco, trocadilho do Papo Franco. Então, agradeço a você por estar aqui junto com a gente, tá bom? Então segue lá, @Alan Lopes Rio, e o nosso @ no Instagram é @Papo Flanco, tá bom? Segue lá a Hamburgueria Taurus também, ó, taurus.hamburgueria, para você de Itaguaí, Recreio, Barra da Tijuca, olha, só pedir, filho, só pedir que o negócio aqui é bom. Então, tomara que eles fiquem aqui com a gente direto, porque o hambúrguer é muito bom e gordo gosta de hambúrguer, né, deputado? Magro também. O gordinho gosta de hambúrguer. Tô tentando emagrecer, mas tá brabo, deputado. Tá difícil. Se você conseguir, me passa forma. Olha, hoje eu fui... Essa menina, o pessoal tira foto aqui, meu irmão. Meu Deus, parece uma capivara. Vambora, pessoal. Grande abraço, muito obrigado para vocês que ficou aqui no estúdio, direto do Estúdio Clube. Agradeço também ao Estúdio Clube, eu sempre esqueço de agradecer o Estúdio Clube. Estúdio Clube aqui, ó, podcast primeira qualidade para você, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima.